Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Sexto vídeo hoje do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O duelo. O duelo, sem dúvida, pode, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida. Mas é com certeza uma prova de covardia moral. Ela pode ser uma prova de coragem física, mas de covardia moral. Como o suicídio. O suicida, ele não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. Por isso que ele acaba cometendo suicídio. E o duelista não tem para suportar as ofensas. Então, ao menor sinal de ofensa, agora não mais, né? Mas no caso do duelo, quer dizer, tudo era duelar. Por quê? Porque ele não consegue suportar. Eu acho que tão grande é o seu orgulho, a sua vaidade, né? Que ninguém pode falar nada. Uma ofensa, que é o menor sinal de ofensa, já se sente ofendido e já quer partir para o duelo. É criminoso o homicídio por duelo, o que a própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, em caso algum, do seu irmão, né, do seu próximo. Isso é um crime aos olhos de Deus, que nos determinou a linha de conduta. E a gente tem sempre que lembrar que a gente vai ser perdoado de acordo com o que perdoarmos. E o duelo vai bem contra isso, porque ali, ao menor sinal de ofensa, não há uma oportunidade, um momento em que eu faça a reparação, muito pelo contrário, já vai partindo para o ataque. E aí, como que eu vou perdoar? E a hora que for a minha vez de ser perdoado, como que vai ser? Então o duelo, ele é contra esse princípio, né? Porque não tem um momento não tem a oportunidade, não se dá a oportunidade de reparação, de perdoar, né? Não, já vai pro ataque. É pelo perdão, e é pelo perdão, né? É o perdão que nos aproxima de Deus. O duelo não, porque, como eu falei, vai contra o princípio do perdão. Então, se o perdão me aproxima, o outro me afasta com certeza. Então, é pelo perdão que nós aproximamos de Deus, porque a clemência é irmã do poder. Quando Jesus diz, embanha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada, perecerá pela espada, ele está condenando o duelo, né? Porque é isso que eu te falei, então o menor sinal de ofensa, já desembanha, já vamos pro duelo e tal. Então não tem esse momento de reparação. E aí o que Jesus traz? Embanha novamente. Porque da mesma forma, né, aquele que mata pela espada, perecerá pela espada. E aí é o perdão, né? Quer dizer, eu vou ser perdoado de acordo com o que eu perdoar. Então, se eu já desembanho minha espada e vou, qual é a oportunidade de reparação que eu tô tendo? Moral, né? Porque assim, a física ali, a prova é uma prova de coragem física, imagina, né? Você ir correndo risco. Só que não é isso que a gente tem aqui. Não é essa a proposta de Deus para nós. Não é isso que Jesus vem nos ensinar. Não. Que coragem é essa que brota de um temperamento violento, furioso e solta a fera à primeira ofensa? Então, é isso. Aqui o físico, tudo bem, é muito fácil, até porque é muito reativo, né? Então, eu tenho buscado muito isso, né? A gente tem que procurar agir e não reagir. Então, no momento em que houve uma ofensa, que houve uma desavença, que houve qualquer coisa na qual eu me sinto ofendido, humilhado e tudo mais, então, peraí, eu vou reagir já, aquela coisa do já vou tirar a espada Não, peraí, não é assim, né? Eu vou agir, o que eu posso fazer, como eu posso lidar com essa situação. Qual é a forma inteligente, sábia, o que Jesus nos traz, nos ensina, qual é a maneira de agir, né? Então, e ainda continua, onde está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue?
Então, é o que eu falo, o que eu percebo muito, né? Quando é algo do corpo, quando é algo muito físico, é muito mais fácil do que quando é algo moral, porque a gente tem que mexer com um monte de defeitos nossos, de emoções, sentimentos, pensamentos. A gente tem que mexer com defeitos, né? Vou tratar de defeitos, no caso, a gente tem que mexer com esses defeitos. E é muito difícil. Por isso que há que se ter muito cuidado, porque até onde que eu acabei de ler aqui da reparação, da prova física, né? Que em certos casos é uma prova de coragem física, mas com certeza não é uma prova de covardia moral. Porque, eu acredito, né? A moral, ela é difícil. Mas eu sempre, como eu já sei, eu tenho dito, nós estamos aqui para aprender. Então, peraí, então vamos trabalhar isso. E aí, gente, aqui está sendo dito do duelo. Mas não é só o duelo, como eu falei agora há pouco, do reagir. Às vezes a gente está numa conversa, discussão, qualquer tipo de relação ali, e a gente às vezes ouve alguma coisinha. Nossa, a gente hoje, lógico, né? A gente já não vai para um duelo. Mas muitas vezes a gente já como falou aqui, né? Eu ia falar só dos cachorros, solta a fera. Ao menor sinal de injúria do outro lado do que eu ouço, eu já solto os cachorros, já xingo, já brigo, já. Ou se eu não faço isso, porque muitas vezes eu não falo, mas guardo tudo isso aqui dentro. Aquele pensamento, aquele sentimento, aquela inquietação, me fugiu a palavra. Mas eu, tipo assim, não acredito que me falou isso, não acredito que eu vi. Como que ele foi isso? Como que foi capaz de fazer assim, de falar isso e tal? Então, entenda. Não, mas hoje a gente não tem duelo. Hoje a gente não tem duelo. Pelo menos aqui, assim, né? Nem sei se em algum lugar ainda existe duelo. Mas, enfim, o teor é o quê? Não existe duelo. Só que como eu me sinto quando eu ouço algo que eu me considero ofendida, que eu considero uma ofensa. E aí? Como que eu... porque é isso, eu reajo ou eu ajo? Porque eu tenho que agir. Eu tenho controle sobre e não me deixo controlar sobre o que eu estou ouvindo. Você entendeu a diferença? E é aí que eu vou tendo a oportunidade de reparação, de corrigir, de mudar a minha atitude, de mudar os meus atos. O texto, no caso, ele traz o duelo, como foi dito aqui, né? Onde está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue, né? E o texto traz que enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino, que é o reino de pacificação, de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, veja, na época, né, quantos anos atrás, né, enfim, nem sei quantos anos, eu sei que são N anos. Então, isso tudo era, o duelo, né, era trazido à tona através do duelo. Só que olha o que o texto traz, a animosidade, a discórdia e a guerra. Hoje a guerra, né, tem, hoje com certeza. E a animosidade, a discórdia. Então, às vezes eu não vou guerrear, eu não vou duelar, mas qual é a relação que fica? Qual é o sentimento que fica? Discórdia, animosidade, inquietação, saco cheio, ou já causa uma briga com outra pessoa? Então, é disso que a gente está falando, não é só exatamente o duelo. O duelo, ele é trazido de forma física para mostrar tudo isso. Mas é isso, entendeu? Então, a gente tirou o problema do duelo aqui. Mas e a discórdia? E a animosidade? A raiva? Como é que fica, né? Então, aí, quando tudo isso for banido, a palavra duelo não existirá na vossa língua. Lembrando, não somente o duelo. É o que significa isso, tá? Senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Então, isso será somente algo que lembraremos quando tudo isso for banido, né? Será apenas uma lembrança que a gente terá. Os homens não admitem, porque os homens, quando tudo isso acontecer, eles não vão admitir entre eles o antagonismo, que, a não ser a nobre rivalidade do bem, né? Não vai haver outro antagonismo que não seja a rivalidade do bem.
E aí eu trouxe uma outra mensagem aqui que eu quis finalizar, porque é a partir disso que a gente vai conseguir superar, né? Amando, que o texto traz. Amemos uns aos outros, e então ao golpe do ódio responderemos com um sorriso, e ao ultraje com perdão. Então, entende o que eu quero dizer? É isso. E para isso acontecer, eu não posso me deixar reagir, porque tem um ditado, uma frase, algo muito bacana, que nós temos dois lobos dentro da gente, né? Um bom e um mau. O mestre pergunta o discípulo pergunta para o mestre, mas mestre, e qual deles sobrevive? E aí é dito, aquele que for mais alimentado. Então, qual é o lobo, a fera que você está alimentando dentro de você? Qual é que nós estamos alimentando dentro da gente? Eu tenho que observar muito bem o que eu estou alimentando, para eu ter condições de agir diante de uma ofensa e não reagir, ser sábio diante de algo, né? Para usar e buscar sabedoria, né? Buscar conhecimentos para ser sábio e agir com sabedoria diante de uma ação, diante de uma ofensa, de qualquer coisa, tá bom? Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil, um beijo grande para vocês, muito conteúdo, não deixem de buscar. Um beijo no coração de cada um, beijos de luz, uma semana abençoada e gratidão sempre.